No contexto das cruzadas, 9 cavaleiros liderados pelo nobre francês, Hugo de Payens, juraram defender os peregrinos cristãos na Terra Santa e então criaram uma irmandade, por volta de 1119, no decorrer da Primeira Cruzada. A missão primordial dos templários era proteger os peregrinos cristãos de ataques muçulmanos ao longo do perigoso caminho para o Santo Sepulcro e demais lugares da Terra Santa. Eles se submetiam a votos de monges, incluindo votos de pobreza, vivendo numa comunidade fechada, adotando regras rígidas internas. No dia 13 de janeiro de 1129, o Concílio de Troyes, presidido pelo Papa Honório II, reconheceu a ordem monástico-militar com a designação Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Diversos bispos e abades participaram do Concílio de Troyes, entre os quais São Bernardo de Claraval e Santo Estevão Arden, de Cister, além de destacados nobres. O Papa Honório II aprovou as decisões do Concílio de Troyes. Em 1139, Inocêncio II escreveu uma bula declarando que os templários eram defensores da Igreja Católica e impugnadores dos inimigos de Cristo. A Ordem dos Cavaleiros Templários tornou-se, assim, uma das mais importantes ordens militares da Idade Média. Havia vários graus na estrutura hierárquica da Ordem Templária: os cavaleiros, que eram os que iam à batalha; os capelões, que entravam na ordem apenas para realizarem os sacramentos; os sargentos, ajudavam a regimentação militar; e os serventes, a espécie de peões. O crescimento da ordem foi vertiginoso e chegou a abranger toda a Europa, chegando a possuir na França 9.000 commanderies, que eram fazendas defendidas por fortificações. As comunidades templárias, por serem seguras, passaram a guardar dinheiros, joias e documentos importantes de outras pessoas. Todavia já possuíam suas próprias reservas, frutos de doações de nobres para a consecução de sua finalidade. A ordem, como possuía reservas, começou a fazer empréstimos com juros de forma bem rentável. Os templários permitiram que as pessoas depositassem dinheiro em uma dada comunidade e depois, munido de um documento de crédito, retirassem em outros lugares dos templários, surgindo, assim, os primeiros serviços bancários da época. Reis e nobres que embarcavam nas cruzadas à Terra Santa, com a finalidade de pagar seus exércitos no local, frequentemente depositavam longas somas de dinheiro aos templários para que pudessem retirar onde quisessem. Nas cruzadas, os cavaleiros da Ordem dos Templários tiveram participação muito relevante. O panorama se modificou, pois temos aí uma tropa de elite. Eles iam para permanecer até onde fosse necessário. Edificaram diversas fortificações para garantir o trânsito livre entre Jaffa e Cesareia, importantes conquistas cristãs no Oriente. Construíram, também, fortalezas como a São João do Acre. No cerco dessa fortaleza, eles aguentaram por cerca de 2 anos a contenda contra os turcos. Na França do século XIV, temos um dos mais interessantes fatos ligados a essa experiência histórica ao observarmos o conflito travado entre o monarca Filipe IV, o Belo, e os integrantes da Ordem dos Cavaleiros Templários. Nessa época, essa ordem religiosa criada pela Igreja havia se enriquecido por meio do importante papel militar desempenhado nas cruzadas. Na França, se tornaram politicamente influentes e controlavam um expressivo número de terras. Ambicionando a riqueza templária, o rei Filipe IV tentou se filiar à ordem sem obter o esperado sucesso. Com isso, decidiu instaurar uma abnegada perseguição religiosa, acusando os integrantes dessa ordem de praticarem rituais e difundirem crenças afastadas dos dogmas previstos pela Santa Sé. Pressionando o Papa Clemente V, o rei da França conseguiu materializar um processo jurídico em que os templários seriam julgados pelos crimes que supostamente cometiam. O rei da França, movido pela inveja, pressionou o Papa para que puna a ordem. Por fim, no Concílio de Vienne, de 1311 a 1312, o chefe supremo da Igreja anunciou a extinção da ordem religiosa por meio de ação administrativa. Com esse precedente, Filipe IV pode prender, saquear e matar todos os cavaleiros templários presentes na França. Em pouco tempo, Jacques de Molay, grão-mestre dos templários, foi levado à fogueira em uma pequena ilha do rio Sena. Segundo o relato de um escritor da época, antes de morrer, Molay profetizou que Filipe IV e Clemente V seriam julgados por Deus pela injustiça que haviam cometido. Poucas semanas depois, o rei da França e o Papa faleceram. Tal coincidência, ainda hoje, nutre os mitos que falam sobre os segredos e mistérios da Ordem dos Templários.
Não se esqueçam de deixar seu like no vídeo e de se inscreverem no canal Cavaleiro Templário. Obrigado a todos.